por favor, permaneçam conosco nessa noite e pegue um caderno. Você também pode ter sua caneta. O Senhor tem algo muito importante para nós nessa noite. Esse é o Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional. O nosso líder que está à nossa frente é o profeta Elias. E esse ministério tem uma missão, e tem também uma visão. A nossa visão, aquela que nos governa, realmente eu vou usar as palavras mais simples que existe. A nossa visão, posso dizer assim, afirmar para os irmãos, está relacionado com a vinda do Messias. Você nunca vai ouvir nós falarmos outra coisa aqui. E a nossa missão é preparar a noiva de Cristo. Nesse santo ministério, nós não temos nenhum outro interesse, nenhuma outra necessidade de falar nenhuma palavra que não seja esses dois itens. Então, todo o nosso foco está exatamente na nossa visão e na nossa missão. E nessa noite, dentro desses dois itens, nós queremos tratar de um tema que nós consideramos extremamente importante. Está conosco aqui os altares de Rondonópolis, os irmãos dos altares também de Coxim, Mato Grosso do Sul, os irmãos do Futuro Altar de Campo Grande, os irmãos do Paraguai estão conosco, o pastor Lucas, com a sua família, os irmãos do Paraguai, muito obrigado. Está conosco a pastora Miriam do Paraguai, os irmãos do Peru e de tantos outros países, muito obrigado. Nós terminamos tendo uma reunião do altar internacional. Muito obrigado. Obrigado porque vocês estão sedentos por a palavra. E nas nossas redes sociais também, o Senhor tem trazido muitos irmãos. O tema dessa noite é a porta. The door, em inglês, the door, a porta. Fique atento, eu vou tratar de terminar todo esse tema em mais ou menos 55 minutos, uma hora. Que o Senhor me ajude. Nós vamos apresentar duas fotos também durante a nossa ministração, muito importante para a compreensão de todos nós. Está bem? Nós já oramos, estamos com o espírito exercitado, nós sentimos que a nossa mente está ancorada já no Santo dos Santos, nós sentimos que o nosso interior está totalmente voltado para o Espírito. Então, bom tempo para a gente já começar a nossa comunhão. Abram então a sua Bíblia, por favor. Vamos começar em João, capítulo de número 10, o versículo de número 9. Repetindo, João 10, 9. O próprio Jesus diz assim: eu sou a porta. Essa é uma afirmação. Eu sou a porta. Jesus, ele se apresenta no capítulo 10 como a porta. Então, ele está dizendo no singular essa palavra. Não existe mais de uma porta. Aqui, ele é a única. Ainda João, capítulo 14, por favor, pouquinho mais à frente, 4 capítulos mais à frente, João 14, o versículo de número 6, fala assim: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. I am the way, eu sou o caminho. Então nós temos aqui, no singular, a palavra porta, e no singular, a palavra caminho. Eu vou gastar algum tempo nessa introdução, porque eu sei, se nós conseguirmos trazer encargo e visão para os irmãos na introdução, tudo que eu for falar acerca do tabernáculo vai ficar fácil para vocês. Está certo? Então vamos mais um versículo. Abram comigo em Lucas capítulo de número 13. Eu vou fazer um bom fundamento
preciso fazer um bom alicerce para a gente poder decolar então. Lucas, capítulo de número 13, o versículo de número 20, a ver, vamos pegar aqui o versículo. Quero pegar o versículo chave, Lucas 13, o versículo 24. Vamos abrir, por favor, fala assim: respondeu-lhe, ou respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então nós vimos que ele é uma porta, mas agora nós estamos vendo que é uma porta estreita. Por favor, conserve isso, tá? O versículo 25, ele diz: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, no singular, e vós do lado de fora começardes a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então nós temos aqui uma situação extremamente delicada. Ele está mostrando que muitos não vão conseguir entrar por essa porta. Vamos ainda ler Mateus, por favor. Mateus capítulo 7, ainda como a nossa introdução. Mateus 7, o versículo de número 13, diz assim: entrai pela porta estreita. Ele está novamente mostrando a porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. O 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, ok, a partir desse momento, eu creio que já dá para nós começarmos a abrir. Já temos uma boa compreensão do que é caminho e do que é porta. Quando alguém recebe o Senhor, naquele momento, de acordo com a revelação que vamos desenvolver hoje, ele vai entrar por um caminho. Ele está agora em um caminho. Ele recebeu o Senhor, ele não estava nesse caminho. Ele estava em muitos caminhos. Hoje ele está por um, amanhã por outro, tal. Mas agora ele está em um caminho. E esse caminho está conduzindo ele para uma única porta. Mas essa porta, ela é extremamente estreita. Primeiro, o evangelho da graça, ele nos coloca no caminho. Mas o evangelho do reino, ele nos faz passar pela porta. A maioria dos cristãos, eles estão no caminho. Eles já penetraram, mas a questão da porta é diferente. Porque na porta existe umas exigências extremamente difíceis. Já não é tão fácil. Para mim, receber o Senhor, e para mim estar agora, podemos dizer, dentro do reino de Deus, nesse caminho, puxa, foi pela fé eu recebi o Senhor pela fé. Eu não fiz nada. Eu simplesmente criei na obra que o Senhor fez por mim. Agora, para entrar na porta, existe um aspecto da cruz extremamente subjetivo. Eu vou precisar primeiro tomar a cruz. Mas quando fala de entrar nessa porta, nós estamos entrando em uma dimensão espiritual. Nós estamos saindo do átrio exterior e estamos entrando já no lugar santo e do santo dos santos. Então, nós sabemos que para penetrar depois do átrio, já não é de qualquer maneira. Entende? Já existem exigências extremamente grandes. Para mim ficar no átrio exterior, eu preciso não ser qualquer pessoa. No Novo Testamento, no Velho Testamento, quem eram os que serviam no átrio? Eram os levitas.
Os levitas, eles cuidavam de toda a matança. Os levitas cuidavam do aspecto exterior do tabernáculo. E eles suavam. Havia muito suor naquela obra. Era uma obra intensa, que exigia esforço. Eles eram os que traziam, os que conduziam o povo, os que organizavam aquela multidão de pessoas para fazer os seus holocaustos. Você já pensou em um deserto que não tem água, que não tem uma certa estrutura, eles traziam aqueles animais ali junto com o povo, depois fazer toda aquela matança no meio da areia, depois aquele sangue que ficava por ali, aquela carne que ficava por ali, eles não tinham água, como no deserto, suficiente, torneiras como nós temos hoje. Então aquele trabalho no sol exigia muito esforço deles. Mas preste muita atenção, Deus, ele estava lá no Santo dos Santos. Todo o trabalho que eles faziam para Deus era no átrio. Deus estava lá no Santo dos Santos. Então, nós queremos entrar. O tabernáculo, nós temos algumas seções do tabernáculo. Eu creio que eu vou mostrar uma primeira foto para vocês. Não vou demorar muito nessa foto. Se vocês observarem com cuidado, eu espero que nas redes sociais nós consigamos ver. Nessa parte aqui, eu estou riscando, nessa parte aqui, nós temos o átrio exterior, está vendo? Essa cerca, aqui é o átrio. Então, se você observar bem, para eles entrarem, havia na frente, havia como as portas, elas estavam aqui, para entrar no átrio. Tá certo? E eles tinham todo esse trabalho de conduzir o povo, como se eles formassem filas. Então, pouco a pouco, ia entrando aqui. Aqui nós temos o altar de holocausto. Aqui, depois que havia a matança, a bacia de bronze. Mas, veja, todo o trabalho dos levitas era exatamente aqui fora. A luz, na primeira luz do sol. Então, quando fala pela porta, nós estamos nos referindo a uma outro tipo de porta. Eu vou mostrar uma segunda foto para vocês. Nessa segunda foto, nós temos já as duas partes, a primeira do lugar santo e a segunda do Santo dos Santos. Veja, havia algumas colunas para um grupo de pessoas, eram os sacerdotes. Eles tinham acesso a esse segundo lugar, ao lugar santo, onde nós vemos que há o candelabro, a mesa dos pães e mais adiante o altar de incenso. Somente os filhos de Arão, eles podiam ter acesso ao sacerdócio. O sacerdote podia entrar e Arão era o sumo sacerdote. Somente ele podia penetrar no segundo véu, no Santo dos Santos, onde estava a arca. Ali estava a nuvem de Deus. Eu vou voltar nessa foto mais adiante, porque nós temos algo importante para falar da porta. Vejam, nós temos então as colunas e nós temos as cortinas. As cortinas, elas não eram fixas. Havia as portas quando não eram portas de madeira. Quando o sacerdote precisava passar, ele precisava passar por essa cortina. Mas como o sumo sacerdote precisava entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, ele também passava por uma cortina. De alguma maneira, eles precisavam passar. Agora, na nossa comunhão de hoje, nós queremos mostrar a porta. Jesus está dizendo, eu sou a porta. Com essa introdução, eu creio que já estamos bem. Nós temos uma porta, mas para chegar a essa porta, nós temos o caminho. No Novo Testamento, nós temos Jesus como o caminho, e nós temos Jesus como a porta. E, por favor, eu gostaria também que vocês observassem algo. Agora, no Novo Testamento, o Santo dos Santos, ele já não está mais na terra. O Santo dos Santos é o nosso espírito humano regenerado. Não se confunda, o nosso espírito humano que já recebeu a vida de Deus,
ele é o Santo dos Santos. E se você pensar, mas ele está na terra ou nos céus? Eu pergunto para você, o Santo dos Santos está na terra ou no céu? O nosso espírito humano, ele regenerado, ele que tem a vida de Deus, ele não é físico. Isso quer dizer que ele não está na dimensão da terra. Ele não está nessa dimensão. Se você falar, o meu espírito regenerado, ele está nos céus, não está errado. Mas se você disser que ele é o próprio céus, também não está errado. Porque a dimensão que Cristo habita em nós é a mesma dimensão que alguém que penetrou aquela porta lá na frente habita. Entende? Então, o Santo dos Santos hoje, ele é algo que está relacionado com a eternidade. Uma vez que você e eu conseguimos penetrar no Santo dos Santos, nós já estamos na eternidade. Por isso que agora a porta é muito importante. Vamos abrir, então, ainda nessa sequência que nós estamos, já saindo da nossa introdução e já entrando na mensagem da noite. Vamos então começar a nossa mensagem mostrando para os irmãos que nesses dias os cristãos eles têm sido extremamente enganados. Há três coisas graves que têm levado os filhos de Deus a pensar que estão além do véu, mas eles estão no átrio e eles não vão ter condição de sair do átrio. Eu ainda quero ler com vocês, por favor, Mateus, ainda o capítulo de número 7, o versículo 13 e o 14, eu vou repetir, nós já lemos, porque é importante vocês entenderem isso aqui. Mateus 7, o 13, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho. Então, nesse caminho espaçoso, eu posso fazer tudo que eu quero. Eu sou um cristão, mas eu posso pecar. Entende? Eu sou um cristão, mas eu posso mentir. Para um líder, o que importa para ele é ele obter o que ele precisa de mim. Ele pode fazer um negócio comigo. Ele não vai me forçar nada. Ele simplesmente vai apresentar um caminho de bênção para mim. Você já é um cristão, Deus vai te abençoar. Você será poderosamente abençoado. A bênção de Deus está aí. Eu vou orar para você. Você vai ter seu casamento, seu carro, sua casa. Nesse caminho espaçoso, é nesse momento que os filhos de Deus são enganados. Então, quando nós chegamos no versículo 14, ele fala, porque estreita é a porta. Então, se existe a porta estreita, é porque existe uma porta larga. E ele disse, e apertado o caminho que conduz para a vida. Então, aqui o ponto é a vida de Deus. Agora, a nossa advertência, ela começa no versículo 15. É uma sequência, é o próprio Senhor mostrando. Vamos ver então, qual é o primeiro obstáculo que um filho de Deus, ele está passando agora. Acautelai-vos dos falsos profetas. Ele primeiro fala de uma porta apertada e de um caminho apertado. E ele está dizendo, são poucos os que vão entrar. Agora, quando ele fala cautelai-vos, tomai-vos cuidado, você precisa abrir seus olhos. De quem falsos profetas aqui não se refere a pecados somente. O falso profeta na Bíblia se refere à apostasia. Por favor, entendam isso. O primeiro item de Mateus 24, do versículo 4 até o versículo 11, quando apresenta os falsos profetas, se refere à apostasia. Eles iriam introduzir os filhos de Deus em uma porta larga, em um caminho largo.
Eles iriam introduzir os filhos de Deus em falsos ensinamentos, em profundas apostasias. Eles iriam oferecer para os filhos de Deus uma porta larga. As promessas terrenas, uma apostasia tão profunda que os filhos de Deus não conseguiriam ver a verdadeira porta. O primeiro item aqui é os falsos profetas. Por favor, associem. Sempre que você ouvir essa palavra falso profeta, associe a apostasia. Qual é o primeiro problema que vai fazer os filhos de Deus perder o arrebatamento? São os falsos profetas. Agora, por que existe o falso profeta? É porque existe o verdadeiro profeta. Realmente o Senhor falou que nos últimos dias nós teríamos muitos falsos profetas. Mas só se pode identificar um falso profeta se o verdadeiro profeta estiver andando na terra. Então, um vai estar repreendendo o pecado dentro das igrejas. O outro vai permitir tudo. Um vai repreender o dinheiro na igreja. O outro vai fazer comércio dos irmãos na igreja. Você percebe? Se você olhar em seus lados, você vai ver que um traz uma mensagem de arrependimento. E os outros traz uma mensagem de viver bem na terra. E às vezes até que traz uma teologia elevada, mas não tem arrependimento. Não trata, conhece todos os pontos da Bíblia, mas não tem a língua afiada para repreender o pecado. Não consegue. A língua é pesada e não consegue repreender o pecado. Então aqui nós estamos vendo dois caminhos e duas portas. Em seguida, eu não vou ler todos os versículos porque eu tenho muito que falar. Eu vou agora para ainda dentro do mesmo tempo, o tema, o versículo 21. Então, no 21 ele fala assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Agora, para entrar no reino, existe o quê? Uma porta. Você percebe que a porta estreita, o caminho apertado que conduziu para a porta estreita, que conduziu para o reino dos céus. Mas ele está dizendo, nem todos conseguiram entrar pelo caminho apertado e pela porta estreita. Por quê? Porque tem esse personagem do versículo 15, os falsos profetas. Esse personagem, olha a obra dele, ainda no versículo 15. Nem todos que me dizem, perdão, no 21, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, qual é a vontade do Pai? A porta apertada, o caminho apertado. Entende? Então, nós temos aqui o falso profeta, tem uma vontade. E nós temos a vontade do Pai, que é outra vontade. Um está oferecendo para os filhos de Deus viver como eles querem na terra. Mas o Pai tem uma vontade para os seus filhos. Aí ele diz assim no 22, muitos naquele dia. Isso é depois do arrebatamento. Quando o arrebatamento acontecer, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais iniquidade. Isso quer dizer que eles entraram por um caminho e viveram nesse caminho. Isso quer dizer que eles nunca conseguiram ter experiências profundas depois da porta, com o Espírito, com o viver no Espírito. Nós vamos desenvolvendo isso pouco a pouco. Mas eu quero impressionar vocês. É necessário estarmos claros que existe dois evangelhos.
Você precisa estar claro, não deixe ninguém te enganar. Existem dois evangelhos. Você tem que estar claro, não deixe ninguém te enganar, existem dois caminhos. Você precisa estar claro, você não pode deixar ninguém enganar, existem duas portas. Você precisa estar claro, não deixe ninguém enganar. Existe o falso profeta e o profeta verdadeiro. Um vai conduzir as ovelhas por um caminho extremamente apertado. Em alguns casos, você vai reclamar, mas por que tanta exigência? Por que estão me cobrando isso? Porque o caminho realmente apertado, Cristo, ele é o santo dos santos. Cristo, ele é o próprio santo dos santos. Não há como pecado entrar em Cristo. Não há como a velha criação ela passar para o lugar santo. Não há. A velha criação ela precisa morrer exatamente no primeiro do altar de holocausto. Ela não tem como ir para dentro. Ela precisa morrer. Existe um preço a pagar. Agora, no caminho largo, você não precisa se esforçar muito. Sempre você vai ter uma palavra amiga. Sempre você vai ter uma palavra de encorajamento. Ninguém vai repreender pecado em você. Nesse ministério, nós repreendemos o pecado. Nesse ministério, nós temos tolerância zero com o pecado. Nesse ministério, nós nos arrependemos. Nesse ministério, nós nos arrependemos com frequência. Nesse ministério, nós tomamos a cruz com frequência, não como uma doutrina. Nesse ministério, nós sabemos o que é a porta apertada. Nós sabemos o que é o caminho apertado. Os nossos discipulados são extremamente duros. E ele disse, são poucos que vão conseguir, são pouquíssimos. Não que vão conhecer a doutrina da porta, a doutrina do caminho, mas alguém que vai viver essa palavra, são poucos. Vocês percebem como que o Senhor vai nos mostrando? E eu queria ler ainda com vocês Jó capítulo 38. Jó teve muitas experiências. Abram Jó 38, versículo de número 17. Fala assim, porventura, te foram reveladas as portas da morte? Ouvistes estas portas da região tenebrosa? Porque ele menciona portas da morte. A morte, ela tem muitas caras. Jó, capítulo 38, versículo 17. A morte tem muitas faces. Nós vimos que existe um caminho que nos introduz numa porta que nos leva para a vida. Em Mateus 7,14. O caminho apertado nos coloca na porta apertada e nos leva para a vida. Mas o caminho largo nos leva para o evangelho, para a porta larga e nos leva para a morte. Por que a morte? Porque a condenação, desde que entrou em Adão, ela permanece. Ela não vai ser removida. Ela permanece nos filhos de Deus e eles vão perder o arrebatamento porque foram enganados. O primeiro item dessa porta está relacionado com a apostasia. O segundo item está relacionado com o pecado. E o terceiro item, com a rebelião. A rebelião para não aceitar os profetas do Senhor que estão andando na terra hoje. Ninguém consegue entrar por essa porta apertada se ele não se submeter a essa única voz
que está falando na terra hoje. É fácil para você identificar o verdadeiro evangelho. Deus, em todas as eras que ele trouxe os seus profetas, eles foram extremamente perseguidos. Pelo povo de Deus, eles foram rejeitados e muitos foram até mortos. Outros foram jogados em poços, cisternas. Outros foram cerrados pelo meio. Outros eram espancados. Os profetas de Deus, que foram enviados por Deus, eles nunca eram aceitos pelo povo de Deus. Eles eram sempre rejeitados. E hoje não é diferente. O profeta Elias está andando na terra. E está acontecendo a mesma coisa. Mas a questão aqui não é apenas uma rejeição que está relacionado com uma rebelião do plano de Deus. É que não consegue entrar pela porta. Porque aquela voz é que está nos conduzindo para Cristo. É aquela voz que está nos conduzindo para a porta, para o Santo dos Santos, para a eternidade, para o caminho apertado. Isso é muito chocante para todos nós. Eu gostaria agora de começar a tratar de alguns temas um pouco mais elevados. Eu vou falar devagar, eu vou ficar em Hebreus, talvez uns 20 minutos, abram comigo Hebreus. Eu vou falar devagar, eu sei que alguns novos vão ter um pouco de dificuldade, mas eu preciso falar. Primeiro eu vou apresentar as verdades e depois eu vou fazer a aplicação para os nossos dias. Quero mais uma vez agradecer a todos que estão aqui no Zoom, participando conosco da reunião do altar dos Estados Unidos. Também a vocês que estão em todas as nossas redes sociais, muito obrigado. Se você ficou até agora ouvindo essa comunhão, é porque o Senhor te prendeu, então eu quero te encorajar, permaneça. Vai apertar um pouco, mas eu te peço, permaneça. Essas palavras podem ser as últimas palavras para você. Começando com Hebreus, capítulo 7, nós vamos ver aqui alguns pontos extremamente importantes do sacerdócio. Hebreus, capítulo 7, nós vamos começar com o versículo de número 11. Eu não vou explicar todos os versículos por causa do meu tempo, mas eu vou tocando só nos versículos do meu encargo dessa noite. Repetindo Hebreus 7:11, se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo da qual ninguém prestou serviço ao altar. Então aqui nós estamos vendo dois sacerdócios. Um que é terreno, que está relacionado com o sangue, com a redenção. E o outro que é eterno, que está relacionado com a vida. O sacerdócio da casa de Arão, o serviço dele estava relacionado com matança de animais, com sacrifícios, com ofertas para Deus. Isso era diário e também uma vez por ano. Mas agora nós estamos vendo um sacerdócio superior. O sacerdócio de Arão, ele precisava passar por portas para servir. E o de Melquisedeque também. Então, de acordo, não precisem abrir, com 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 5, nós somos o sacerdócio santo. Mas, de acordo com 1 Pedro 2, 9, nós somos o sacerdócio real. Então, nós temos tanto o sacerdócio santo da casa de Arão, como o real. Nós herdamos
esse sacerdócio, mas ele está nos mostrando uma superioridade no sacerdócio. E uma superioridade na porta. Na porta. Porque o primeiro sacerdócio, para ele entrar, ele precisava de oferecer ofertas por ele. Porque ele era cheio de pecado como o povo. Mas o sacerdócio real, ele já não está envolvido com mais ofertas. Porque a oferta foi feita apenas uma única vez. E ele entrou no Santo dos Santos e abriu um caminho. Veja, não abriu uma porta. Nós vamos ver isso. Abriu um novo e vivo caminho para a porta. É muito profundo isso. Vamos avançar um pouco mais. Eu leio com vocês o versículo 18, ainda, Hebreus 7. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. Aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Ainda, Hebreus, nós vamos continuar nesse capítulo de número 7, agora o versículo de número 20. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Todo o sacerdócio da casa de Araão, eles tinham tempo, eles morriam e teria que vir alguém da sua própria casa. O 24, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Estamos vendo aqui um sacerdócio que não conseguiu aperfeiçoar ninguém. Mas estamos vendo um novo sacerdócio. Por um lado, Jesus é o caminho. Por outro, ele é a porta. Por outro, ele é a oferta que agradou o Pai. Por outro, ele é o sacerdócio que intermedia a comunhão entre nós e o Pai. Por outro, ele é o primogênito. Em outras palavras, Jesus está mostrando aqui uma superioridade para aqueles que vão herdar. Então nós ainda vamos seguir mais alguns versículos que eu considero extremamente importantes. Dentro desse propósito, o Senhor está falando para nós agora. Eu vou ler com vocês ainda Hebreus, o capítulo 7, versículo 27, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios. Primeiro, por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso uma só vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos a fraquezas, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui os filhos perfeitos de Deus. Chama-se filhos perfeitos de Deus. Ainda quero agora ir para o capítulo 8, depois eu vou explicar. Hebreus capítulo 8, por favor. Vamos ler apenas um versículo. Perdão, vamos começar então. Hebreus capítulo 9, deixa eu adiantar aqui, o meu tempo não está a meu favor. Hebreus 9, o versículo 8. Hebreus 9, 8. Eu vou ficar um tempo no capítulo 9, mas eu vou começar com o versículo 8. Querendo, com isso, dar a entender
o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Guarda essa palavra, o caminho do santo lugar. Ele não está falando o caminho do santo dos santos. Ele está dizendo o caminho do santo lugar. É o átrio exterior, o santo lugar. Depois o santo dos santos. Então agora, o capítulo 9, o versículo 1. Eu vou mostrar, depois dessa leitura, eu preciso mostrar novamente aquela foto para vocês. Hebreus 9, 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Versículo 2. Como efeito, foi preparando o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, 1. A mesa, 2. E a exposição dos pães, 3. Se chama o santo lugar. Aqui aí uma situação nova. Eu preciso mostrar a foto para vocês. É importantíssimo agora, nós vamos ver a segunda foto. Os irmãos que estão nas redes sociais precisam também. Vai ser colocada agora a foto. Eu vou fazer aqui um risco para vocês. É importantíssimo vocês verem isso. Eu vou ler novamente com vocês, mas antes, olha aqui. O átrio exterior está aqui fora, tá certo? Então nós temos aqui, no lugar santo, 3 coisas nós temos. O candelabro, a mesa dos pães e o altar de incenso. Quantos itens nós temos? 3. Mas lá dentro do Santo dos Santos temos apenas um item. É a arca. E nós temos um véu ali, está vendo? O segundo véu. Agora nós vamos ler novamente esse versículo 2. Fala assim, Hebreus 9, 2. Como efeito foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior, onde está o candelabro, 1. A mesa dos pães, 2. Se chama a mesa dos pães, 2. Eu vou ler novamente. Como efeito foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, 1, e a mesa e as exposições dos pães se chama o santo lugar. Ok. Por trás do segundo véu, olha só, eu vou riscar para vocês. Está aqui o segundo véu, está vendo? Ó, aqui é o segundo véu. Por trás do segundo véu se encontrava o quê? O tabernáculo se chama Santo dos Santos. Então nós temos lá o Santo dos Santos. O versículo 4 é o chave, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança. Aqui complicou. Porque o altar de ouro que vocês estão vendo aqui, ele pertence ao lugar santo. Mas o escritor de Hebreus, leia novamente o versículo 4, ele fala assim, ao qual pertence um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Araão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Então, quando você pega o versículo 3, e ele começa a falar do segundo véu, na ordem que foi estabelecida pelo primeiro sacerdócio, os 3 itens estão no lugar santo. E apenas um item no Santo dos Santos. Mas agora, de acordo com o escritor de Hebreus, o altar de incenso ele está no Santo dos Santos. O que isso quer dizer? Que o Santo dos Santos e o lugar santo,
Agora, essa cortina aqui, essa cortina foi tirada. Quando fala que o véu se rasgou, abriu, quer dizer que os utensílios que está aqui no lugar santo, esse lugar santo e o santo dos santos se tornou um lugar só. E o que nós vimos? Que é muito importante esse ponto, que nós temos o corpo, alma e espírito. O nosso corpo representa o átrio exterior, a nossa alma representa o lugar santo, e o espírito, o santo dos santos. Então, no tabernáculo, o nosso corpo representa, então, essa parte exterior. Mas, quando alguém recebeu Jesus, ele entra por um caminho. Esse caminho vai nos conduzir à primeira porta. E essa primeira porta, o lugar santo e o santo dos santos, é um lugar só agora. Se a nossa alma e o nosso espírito, Deus quer que se torne um só lugar, em outras palavras, é exatamente na nossa alma, que é a nossa carne, junto com o nosso corpo, aí está os pecados e as rebeliões. É exatamente na alma, onde está a nossa mente, vontade e as emoções, que nós resistimos ao senhorio de Deus, à autoridade de Deus. Nós não queremos nos submeter. É aí que está o orgulho. E o orgulho, ele substitui Deus em nós. Agora, o Senhor, quando ele abre esse caminho, ele também abre uma porta para fazer com que o nosso espírito e a nossa alma se tornem eternos. Aquele que habita no Santo dos Santos também precisa habitar no lugar santo. Aquele que habita no espírito também precisa habitar na alma. E nós vimos um tipo de rebelião, que é aquele grupo que diz: não queremos que ele reine sobre nós. Esse grupo está no caminho largo. Ele não consegue entrar pela porta estreita, porque ele não recebe os mensageiros. Agora, nós estamos vendo sobre o desenvolvimento da nossa salvação. Porque quando eu me submeto, qual é o resultado? O resultado é que eu entro por esse caminho apertado, e quando eu penetro nesse caminho, além do primeiro véu, o que eu tenho? Eu tenho algo que está acontecendo. Eu tenho o desenvolvimento da minha salvação. Algo está passando. E eu quero ler com vocês, ainda Hebreus, o capítulo 9, por favor, o versículo 5. E sobre ela, aqui está falando da arca da aliança. E sobre a tampa da arca, os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Então, o escritor, ele não quer falar dos dois querubins agora, mas aqueles dois querubins que estavam em Gênesis, quando o homem caiu no pecado, eles estavam ali na porta do jardim. Foram colocados para fechar o jardim, para o homem não voltar mais. E eles tinham espadas de fogo na mão. Aqueles mesmos querubins. Então, eles representam a glória de Deus. A sua espada representa a justiça de Deus. E o fogo, a santidade de Deus. Há um princípio aqui
para nós seguirmos o caminho e entrarmos na porta. Porque o jardim do Éden também tinha uma porta. Se o homem foi expulso e foi colocado ali na porta do jardim, Deus fechou, quer dizer que havia uma porta ali. É como para penetrar no lugar santo, no Santo dos Santos, há uma porta ali. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês creem que pecado passa por essa porta? Irmãos, não vamos brincar com coisa séria. Vamos ser bem sinceros. Você vai em uma reunião. Aí você vê, a maioria das irmãs estão quase peladas, mostrando parte dos seus seios. As saias extremamente apertadas, mostrando a anatomia do seu corpo. Elas passaram tanto batom. Elas se produziram tanto do cabelo. Que elas não estão indo ali para uma adoração. É notório que a cobiça e a lascívia vai estar ali. Aonde elas estiverem, vai estar a cobiça e a lascívia. Na minha Bíblia, aqui fala que Deus não aceita isso. Eu não sei se tem na sua Bíblia que Deus aceita. Eu posso até ir para o culto dessa maneira para a reunião. Mas eu pergunto, existe alguma possibilidade de eu sair do átrio exterior? A palavra diz que Deus é santo. Aquele que habita no Santo dos Santos é santo. Como é que eu posso entrar no Santo dos Santos cheio de cobiça? Praticamente semi-nu. E os homens, como não vai olhar? Então é cobiça que desperta nos homens o pecado. Aí o líder está dizendo, vamos orar, vamos entrar agora no Espírito. Nós vamos entrar no Espírito agora, vamos orar. Que Espírito vai entrar? Porque naquela reunião existe muita cobiça. Naquela reunião existe muito pecado. As pessoas estão seminuas. E quantas mulheres se produzem para ir buscar um namorado? Para ir olhar para os homens casados? E isso acontece com os homens. Eu vou colocar uma roupa, eu vou passar um perfume com intenções imundas, impuras. E aí chega naquela reunião, eu pergunto como pode dizer que essa é uma reunião que eles entraram no Santo dos Santos. O caminho estreito mostra que sem santidade ninguém verá o Senhor. Se nós formos um brincalhão e acharmos que o padrão para nós entrarmos no Santo dos Santos é de qualquer maneira, nós não vamos conseguir. Para entrar no Santo dos Santos, primeiro, existe a parte que o Senhor Jesus fez. Essa é a parte judicial. Ele abriu esse caminho. Ele abriu a oportunidade para nós, gentios, entrarmos na natureza divina. Mas segundo, eu preciso querer isso. Há um preço que eu tenho que pagar. Quando Deus chamou a casa de Araão para servir os seus filhos no sacerdócio, e ele no sumo sacerdote, e os levitas para servir lá fora,
A primeira coisa que Deus fez foi mudar as vestimentas deles. Agora, eles estavam envolvidos com algo de Deus. Eles não podiam ser iguais. Você percebe que o falso profeta, ele facilita com mentiras a entrada dos filhos de Deus. Você traz o que eu quero e eu deixo você ficar como você quer. Eles têm a língua pesada, eles não podem repreender o pecado. E olha, aqui nós vimos que existe um caminho aberto que vai nos conduzir para uma porta. O caminho nos conduz para a porta. E essa porta é além do primeiro véu. O segundo véu já não está mais. Agora o nosso alma e o nosso espírito, para aqueles que conseguirem pagar um preço e entrar. Irmãos, aí nós temos o processo orgânico, desde a justificação até a conformação. Desde sermos justificados pelo sangue do Senhor Jesus, nós o recebemos. Vamos ler Hebreus, capítulo 12. Abram comigo, esse é um versículo extremamente importante. Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14, fala assim: segui a paz com todos os homens, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em outras palavras, sem santidade, em outras traduções, ninguém verá. Agora, leia comigo ainda Hebreus 12, o versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Então aqui, por causa da porta, existe uma luta severa que eu e você temos que travar. Primeiro ponto aqui, ele está dizendo contra o pecado. E ele está dizendo, nós temos que resistir. Não é tão fácil. Você quer entrar pela porta, você precisa resistir. Você precisa ser duro com você mesmo. Mas, por favor, entenda uma coisa. Eu sou cristão, eu posso viver da minha maneira, eu posso usar as roupas que eu quero, eu posso me produzir como eu quero. Você pode fazer, mas eu quero te advertir nessa noite. Se eu não falar isso para você, o Senhor vai me tirar daqui e vai colocar outro no meu lugar. Se eu mentir para você, o Senhor ele vai me expor, o Senhor depois ele vai tratar com o meu ministério. O Senhor ele vai acabar comigo. Ele me levantou para mim falar a verdade para vocês. Se eu não falar a verdade, o Senhor me tira. No início nós falamos que esse ministério, ele só está preocupado primeiro com a visão e a missão. A nossa visão é o arrebatamento. E a nossa missão é preparar um povo para o arrebatamento. Não aceita outro evangelho. Estão te oferecendo uma porta muito larga. E você aprendeu a viver de qualquer maneira. Você aprendeu a viver uma vida relaxada, relaxado. Vai ficar como anticristo. Não brinque com isso. Não, irmãos, isso aqui é doutrinas de homens. Não, é Bíblia. Se você está contente a viver no ato exterior, e eu estou te advertindo em nome de Jesus, abandone agora o ato exterior. Agora.
Você não pode estar feliz de viver no átrio exterior. Você precisa tentar entrar rápido, mas não entra de qualquer maneira. O pecado não entra lá, não passa por essa porta. Deus é santo. Há um padrão de santidade de Deus. Nós não vamos passar porque um pastor, porque um líder está dizendo você já passou. Você já está no Santo dos Santos. Você não vai conseguir. Há pecados que devem entrar em arrependimento. A nossa vida do passado. Quantos pecados nós cometemos que aparentemente caiu do nosso esquecimento. Mas Deus não esquece. Pecados que eu cometi quando eu era adolescente. O Espírito Santo está me trazendo para mim me arrepender. Pecados que eu cometi com os meus filhos. Até na hora de corrigi-los. Isso faz tantos anos atrás. O Senhor está me trazendo para mim me arrepender. Pecados que eram tão antigos, eu não me lembrava. O Senhor está trazendo para mim me arrepender. Você quer entrar a uma porta estreita. E essa porta, você vai ter vida. O Santo dos Santos, o lugar santo agora é vida, vida e vida. E eu gostaria ainda de ler com vocês Hebreus, o capítulo de número 10, por favor. Hebreus 10, o versículo 14. Então, eu preciso ir mais rápido. Eu não vou ter mais tempo. Vamos para Hebreus 10, 26. Repetindo Hebreus 10, 26. Por quê? Se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Essa palavra deliberadamente tem muito significado. Você está consciente e você está pecando. Você perdeu o temor. Você não se importa. Você agora está no caminho. Você recebeu o Senhor e agora está no caminho. Mas segue vivendo deliberadamente no pecado. Não, parei, o meu pastor não fala nada. O meu pastor não fala nada. Nós não queremos o teu dinheiro. Nós não queremos a tua casa, nós não queremos os teus bens. Nós queremos que você entre na eternidade. Nós não estamos aqui para fazer negócio de você. Nós não queremos nada teu. Abre os seus olhos, estão te enganando. Se o pastor não repreende o pecado, se o líder não repreende o pecado, deixa você, eu sou dizimista. Assim, se eu sair da igreja, a igreja acaba. Se eu sair daqui para tudo, se você tem esses sentimentos, aonde você vai parar? Qual é o preço que você está disposto a pagar pela sua eternidade? Não dá mais tempo de viver de qualquer maneira. Pecado é pecado. O Senhor tem uma porta. E essa porta é a eternidade. E a eternidade, ela precisa já começar a ser vivida hoje. Nós precisamos entrar por essa porta e já começar a viver no Santo dos Santos hoje. Já começar a viver uma vida de ressurreição hoje. Já começar a ganhar da natureza divina hoje. Nós não podemos querer deixar para o último dia, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. E aqui diz, no 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia,
morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés, Velho Testamento, olha o Novo. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calçar os pés, o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com a qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Aqui fala de um severo castigo e juízo. Não brinque com a tua salvação. Não brinque com a entrada sua na eternidade. Não brinque com o seu arrebatamento. As suas vestimentas importam sim para Deus. Importa. Não creia naqueles que diz isso é doutrina de homem. Esse que fala assim é o falso profeta. Ele vai tirar você do seu arrebatamento. Irmãs, se vistam com santidade. Irmãos, se vistam com santidade. A cobiça é um pecado grave. Entrar por essa porta necessita deixar esse viver carnal. Esse viver carnal precisa ser crucificado. Não há como entrar com uma aparência do mundo. Você é uma santa, é um santo. Viva, porque o seu Deus é santo. Ele não aceita pecado. Não vai entrar pecados. Você precisa ter tolerância zero com o pecado. Se você viver deliberadamente, vai ficar com o anticristo e depois vai para o inferno, porque você vai aceitar a marca do anticristo e você vai para o inferno. Os falsos profetas não falam do inferno para você. Eles têm medo de perder o dizimista, têm medo de perder você. E isso são alegria para o coração. Mas nós estamos te falando a verdade. Se você não viver uma vida santa, para de pecar. Cuida bem do teu marido. Cuida bem da tua esposa. Se vista decentemente. Não para atrair sexo oposto. Se você tem algum tipo de presente que você ganhou do ex-namorado, de uma ex-namorada, e você preserva isso na sua casa, isso é um ídolo, é carne. Deus está aborrecido com você. Quando você tem alguma briga, você vai naquele ídolo cheirar, você vai observar, você vai lembrar do teu passado. Você vai ficar com o anticristo. Quer jogar fora teu casamento? Porque já tem outra opção. Você vai ficar com o anticristo. Aonde está o temor? Aonde está a santidade? Aonde está a justiça? Deus é santo. Existe apenas uma porta. E não entra pecado por essa porta. Eu quero ler ainda, para finalizar, Gênesis, capítulo 7. Gênesis, aqui nós temos a arca. Toda uma geração. Não foram apenas 1, 2, toda uma geração. Quantas pessoas viviam naquela geração? Gênesis capítulo 7, o versículo 16. Gênesis 7, 16. Eram machos e fêmeas os que entraram de toda carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após eles. Aconteceu naquela geração. Quem fechou a porta? O Senhor fechou. A porta estava aberta. Quando Noé pregava, Noé era o caminho.
para conduzi-los para a porta da arca. Noé era o caminho. Quem cresce Noé, quem cresce na pregação de Noé, ia entrar pela porta. Quantos foram salvos? Quantas crianças foram salvas? Quantos adolescentes? Quantos jovens foram salvos? Quem fecha a porta é o Senhor. Noé agora representa aquele que está sobre as águas. Tudo que ficou nas águas morreram. Então Noé está sobre as águas. Mostra uma vida de ressurreição. Está sobre a morte. Mas o Senhor, ele dá tempo. O Senhor está dando tempo. Na época de Noé foi mais de 100 anos, Deus deu tempo. Mas um dia a porta fechou. Abram comigo ainda em Mateus, capítulo 25. Mateus 25, versículo 8. Aqui nós temos as 10 virgens. Todas as 10 fala da igreja. 2 tipos de igreja. Uma que é sábia e a outra que é tola. Uma que está entrando pela porta apertada. E a outra que ama a porta larga. Ama os falsos profetas. Ama a mentira. Não aceita a verdadeira palavra. Então, 8, e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que o vendem, e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ela para as bodas, e fechou-se a porta. E fechou-se a porta. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, chamando Senhor, Senhor. Quem é que fala Senhor, Senhor? São cristãos. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Toda a vida foram enganada pelos falsos profetas e viveram em um caminho largo do pecado. Está tranquilo, rebelião. Essa mensagem é muito dura, eu não gosto, tem muita opção. Mas vai chegar um dia que a porta vai fechar. Não entra pecado por essa porta. Não entra. Abram comigo ainda Apocalipse, eu já estou caminhando para o final. Apocalipse capítulo 3. Se você ficou comigo até agora, por favor, permaneça. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo de número 7. Aqui nós temos a igreja em Filadélfia. Uau! Todos querem ser Filadélfia. Mas olha, agora você vai ter uma visão melhor de Filadélfia. Apocalipse 3, 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo. Olha, ele já se apresenta como o santo. Seu Deus é o quê? Santo. Ele está dizendo: não entra pecado aqui. Não seja um brincalhão. Não vai entrar. Aqui é o santo, o verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço o 8, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Então aqui, Filadélfia, ela tem o quê? Uma porta. Quem é essa porta? Jesus. Por que Filadélfia tem a porta aberta? Porque eles aprenderam a viver em santidade diante do santo. Ah, mas eu sou Filadélfia, a nossa igreja é Filadélfia.
mas está podre em pecado, corrupção, cobiças. É fácil falar, mas o ponto aqui é a tua eternidade. Eu não estou te julgando, eu estou mostrando para você que a sua eternidade é importante. Você precisa dar atenção a ela. Estão te ensinando errado, você vai perder teu arrebatamento. E o último versículo, Apocalipse 4, versículo 1, com esse versículo eu termino. Repetindo Apocalipse 4, versículo 1, depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para cá, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. 2, imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Todos nós sabemos que isso aqui representa o arrebatamento dos que são santos. A igreja, ela não é mais vista no livro de Apocalipse. Acaba nesse capítulo, nesse versículo 1 e 2, a história da igreja. João representa aqueles que têm uma porta aberta nos céus. Vejam, a porta, não confundam, não é para o arrebatamento somente. A porta é para o viver. O Senhor abriu essa porta por meio da nuvem. A nuvem de Deus veio para a terra. Ela veio. O profeta Elias chamou a nuvem de Deus em uma conferência no Quênia. E ela veio no final de 2019. E a nuvem de Deus é o próprio Deus. Os céus foram abertos. E a porta é exatamente o que Jacó viu em Gênesis 28. Ele viu uma escada. E depois ele viu os anjos que desciam e subiam. E ele falou, isso é porta dos céus. Se só Jacó viu aquela visão, mais ninguém. Se você vivesse na época de Jacó, e ele contasse para você que viu uma porta, uma escada e anjos, você acreditaria nele? Não, não acreditaria. Você acredita nos 2 profetas que estão andando na terra hoje? É muito difícil. Exatamente isso. Eles abriram os céus quando a nuvem de Deus veio. Agora existe uma porta aberta para Filadélfia, mas o padrão é a santidade e a justiça. Cada igreja estabeleceu um padrão de santidade para viver. Mas só existe um padrão. E eu quero te ajudar nessa noite, dizendo que, por favor, não confie a sua eternidade na mão de qualquer um. O tempo está acabando. O tempo está acabando. A qualquer momento o arrebatamento vai acontecer. Não seja encontrado faltoso. Qualquer falta que você tiver, você não vai entrar. Por favor, se prepare rápido. Prepare a sua família rápido. Tem que ser rápido. Não brinque com a sua eternidade. Depois que a porta se fechar, é o próprio Deus que fecha. E ele disse, são poucos os que vão entrar por essa porta. De cada 100, talvez 1 ou 2. Não brinque com isso. Depois que a porta se fechar, não tem mais oportunidade. Enoque, ele conheceu essa porta. E ele entrou por essa porta. E ele viveu 300 anos
dentro dessa porta. E ele amou tanto viver por essa porta. A geração dele estava totalmente em pecado. A geração de Enoque estava totalmente destruída pelos anjos caídos no pecado. Mas ele decidiu viver uma vida santa. Por isso ele viveu 300 anos dentro dessa porta. A porta, nós já precisamos entrar hoje. Nós temos que estar nesse caminho hoje. Já viver uma vida santa hoje. Ter experiências hoje. Não deixe ninguém te enganar. Se existem pecados na sua vida que você não confessou, pecados ocultos, que você não se arrependeu com lágrimas, não se engane, você não vai conseguir passar por essa porta. Não deixe ninguém te enganar. Há líderes que batem nas tuas costas e falam, não tem problema não, tá tudo bem com você, isso aí foi só um pecadinho. Outros te animam você a pecar, por causa de um sistema maligno, e você está sendo conduzido por outros cegos. Mas eu estou aqui para te alertar, não entra nessa, você vai ficar com o anticristo. Pecado é pecado, você tem que tratar com o teu passado, você tem que tratar com o seu presente, para você garantir o teu futuro. O nosso passado nós nos tratamos com arrependimento e o nosso presente com a cruz. Cuidado com a sua eternidade, não brinque com isso. Não brinque, não brinque. Eu quero fazer uma oração por você. Se você está aqui conosco nas salas, se você está aqui conosco nas redes sociais e quer aceitar Jesus Cristo, repita comigo, Senhor Deus, poderoso Deus, eu me arrependo profundamente de todos os meus pecados. Pecado do orgulho, da cobiça. Senhor, os pecados de soberba, os pecados, Senhor, diversos que têm me matado, me amarrado. Senhor, até o pecado da luxúria sexual, da pornografia. Senhor, o pecado, Senhor, que me conduz, Senhor, a levar outros a pecar. Colocar roupas, perfumes, para despertar, Senhor, desejos no sexo oposto. Esse pecado de lascívia, eu me arrependo profundamente. Senhor, eu preciso do teu sangue sobre a minha vida. Senhor, traga para mim, por meio do Espírito Santo, um arrependimento da eternidade. Senhor, um profundo arrependimento, para que eu passe a ter temor de ti, temor de ficar no arrebatamento, temor de ir para o inferno. Senhor, eu tenho recebido um evangelho tão fácil, se um evangelho que não me repreende, um evangelho que dá direito de eu fazer tudo o que eu quero. Senhor, eu não quero mais essa porta, eu não quero mais esse caminho, eu me arrependo. Senhor, escreve o meu nome no teu livro. Senhor, por favor, lembra-te de mim. Me conduza para o caminho da santidade. Me conduza para a porta da santidade. Eu te recebi nesse momento e eu nasci de novo. E a você que quer fazer uma oração de arrependimento, aonde você estiver, você sabe que há muitos pecados, muitas coisas na sua vida. Por favor, ore comigo, abra o seu coração. Senhor, esse irmão, essa irmã, em todas as redes sociais, aonde ele estiver, Senhor, todo tipo de pecado que eles se envolveram. Senhor, que o Senhor derrame o espírito de arrependimento da eternidade profunda. Senhor, que ela possa agora se arrepender profundamente. Não só os que estão nessas salas, os que estão nas redes sociais, mas aqueles que vão ver esse vídeo, essa mensagem do futuro. Senhor, e eu oro para que eles vejam antes do arrebatamento. Oh, Senhor, eu imploro para que o Senhor permita eles verem antes do arrebatamento, porque depois do arrebatamento já vai ser tarde demais, a porta já vai ter sido fechada pelo Senhor, e a única maneira de ser um vencedor daqueles 7 anos é sendo assassinado pelo anticristo. Oh, meu Deus, tem de misericórdia, leve-os agora a um arrependimento profundo, a viver uma vida santa, a viver uma vida justa, a viver uma vida realmente que atinge o padrão de santidade que o Senhor tem para nós. Eu oro no poderoso nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a presença de vocês que estavam nas nossas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês.
Os irmãos que estão na sala do Zoom, por favor, permaneçam. Obrigado. Amém. Nós